2 da nossa lista de exercícios. Vamos resolver agora do número 9 ao número 16, certo? Então vamos lá, número 9. Sobre as seguintes geometrias moleculares, assinale por correto. A gente acabou de fazer essas geometrias todas no vídeo anterior, nos últimos slides, então quem tiver dúvida volta lá, ok? Então vamos ver a primeira alternativa. O composto CO2 é apolar, porque o seu vetor momento de polo é igual a zero. A gente viu sim que o CO2 lá é apolar. E sempre que é apolar, a gente diz que o momento de polo é igual a zero. O que significa isso? Que eu tenho alguém puxando para cá com um vetor, uma força, alguém puxando para o outro lado com a mesma força. O somatório dessas forças é igual a zero, porque eu não vou ter um movimento, não vou ter um deslocamento desses elétrons, né? Tá? Então, sempre que a molécula é apolar, o momento de polo é igual a zero, ok? Então, essa aí tá verdadeira. Número 2. Os compostos NH3 e H2O são moléculas polares. A gente também fez a estrutura dessas duas substâncias no vídeo anterior e viu que realmente são moléculas polares, então também está verdadeira. Número 4. O composto BF3 e CO2 são apolares. Lá a gente fez o BH3, mas o BF3 é a mesma estrutura e é o mesmo raciocínio, certo? Porque tanto hidrogênio quanto flúor fazem uma ligação só, então não vai mudar nada. Então eles também são apolares, então verdadeira essa. H2O e BF3 são moléculas polares. A gente acabou de dizer que o BF3 é apolar, né? Então essa aqui é falsa. E os compostos NH3 e BF3 são moléculas apolares. A gente viu que a amônia é polar, certo? Então essa é falsa. Então o somatório 1 mais 2 mais 4, as alternativas corretas têm somatório 7. Então, beleza? Questão número 10. A figura mostra modelos de algumas moléculas com ligação covalente entre seus átomos. Analise a polaridade dessas moléculas, sabendo que tal propriedade depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão diretamente ligados. Nas moléculas apresentadas, átomos de elementos diferentes têm eletronegatividades diferentes. Forma geométrica das moléculas e uma observação: eletronegatividade é a capacidade de um átomo para atrair elétrons da ligação covalente. Dentre essas moléculas, pode-se afirmar que são polares. Então, a gente quer saber quais dessas são polares. Então, o que a gente tem que observar no desenho? Cada esfera de cor diferente representa um elemento diferente. Então, aqui eu tenho uma esfera cinza, que representa um elemento, eu não sei qual é, só sei que ele faz 4 ligações. E as esferinhas brancas são todas do mesmo elemento, porém um elemento diferente do cinza. Cada elemento desse faz uma ligação, certo? A gente não sabe quem é, mas a gente pode especular alguns nomes aí. Mas a gente não precisa saber quem é. O que a gente precisa saber? Que aqui eu vou ter todos esses elementos externos puxando com a mesma força. Ah, Natália, mas e se o cinza for mais eletronegativo, é ele que vai puxar? Aí não tem problema, porque ele vai puxar pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. O somatório também dá zero. Tanto se o branco puxar pra fora, quanto o cinza puxar para dentro, trava a língua. Então, o somatório das forças vai ser sempre zero, por causa dessa disposição que está aqui na geometria espacial, ok? Então, aqui é uma molécula apolar. Ele está querendo saber polar, A não é. Letra B, mesma coisa, ó. Eu tenho dois elementos aqui mais claros, cinza mais claro. Se eles puxarem para fora, as forças se anulam. Se for o cinza do meio que puxa, ó, são duas forças puxadas para dentro, essas forças também se anulam, certo? Então, essa molécula aqui também é apolar, ok? Aqui, ó, se os branquinhos puxarem, essa força aqui vai vir para baixo, certo? Então, a carga negativa dos elétrons vão estar acumulados aqui mais para baixo, certo? Então, eu vou ter a divisão de carga negativa aqui embaixo e positiva em cima.
Se o cinza for mais eletronegativa, é ele que vai puxar. Então a carga negativa vai estar acumulada aqui em cima e a positiva embaixo. Então aqui eu tenho uma molécula polar. E aqui também eu tenho dois átomos diferentes. Essa é a mais fácil de enxergar. Se são dois átomos diferentes, eletronegatividade diferente, alguém aqui vai puxar para o seu lado com mais força. Então vai ter a separação de cargas e também é polar. Então C e D tem separação de carga, tem possibilidade de separação de carga. Então C e D são moléculas polares. Então a resposta correta aí é a letra E. Vamos agora para a questão número 11. Armas químicas são baseadas na toxicidade de substâncias capazes de matar ou causar danos a pessoas e ao meio ambiente. Elas têm sido utilizadas em grandes conflitos e guerras, como o ocorrido em 2013 na Síria, quando a ação do sarin causou a morte de centenas de civis. Entre água e benzeno, o solvente mais adequado para a solubilização do sarin e a principal força intermolecular encontrada entre as moléculas do sarin do estado líquido são, respectivamente, então vamos lá. A gente pode ver pela essa estrutura aqui que é uma estrutura polar, certo? Que tem separação de cargas. Por exemplo, esse oxigênio aqui, que é bastante eletronegativo, ele vai puxar bastante os elétrons para ele, certo? É uma estrutura que tem muitos átomos diferentes. O flúor aqui também puxa bastante o elétron para ele, ainda puxa com uma força maior que o oxigênio, que o flúor é eletronegativo. Então eu vou ter um deslocamento dos elétrons, então eu tenho uma molécula polar, certo? E vocês devem ter ouvido aí ouvir falar, né? Que semelhantes solos semelhantes. O que significa isso? Moléculas polares interagem melhor com outras moléculas polares. E as moléculas apolares interagem melhor com moléculas apolares. A água é uma molécula polar, como a gente já viu. O benzeno é uma molécula A água é polar, não sei se eu falei errado. Água polar, isso é certo. E o benzeno apolar. Como essa molécula aqui é polar, ela vai se solubilizar melhor em água. Então a gente pode eliminar a letra D e a letra E, ok? Agora, quais são, que ele está perguntando, qual é a força intermolecular encontrada nessa molécula aqui? Temos três tipos de força intermolecular: a ligação de hidrogênio, de polo e a dispersão de log. Ligação de hidrogênio eu tenho somente se o hidrogênio estiver ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aqui ele está ligado ao carbono, então não tem ligação de hidrogênio. A dispersão de London, ela existe somente quando a molécula é apolar. Aqui a minha molécula é polar, então ela vai interagir por forças de polo, ok? Então resposta correta, letra B. Número 12. As principais forças intermoleculares presentes na mistura de NaCl em água na substância acetona e na mistura de etanol em água são, respectivamente, então vamos lá, ele quer saber qual é a força molecular presente na mistura de, primeiro, NaCl e água. NaCl, a gente sabe que é um composto iônico, cloreto de sódio, metal mais a metal, composto iônico, que vai se dissolver em uma molécula polar. Então aqui eu tenho o íon interagindo com uma molécula polar. Então essa força aqui é o íon de polo. Eu vou eliminar as três primeiras alternativas, ok? Aqui eu tenho a acetona. A gente está vendo aí que na acetona eu tenho um oxigênio aqui entre dois carbonos, certo? Para lá eu tenho dois carbonos, para cá eu tenho um carbono. Então eles vão puxar com forças diferentes. O oxigênio, na verdade, é mais eletronegativo, ele vai puxar mais, certo? E como ele vai puxar mais, ele vai vai ter a separação de cargas e é uma molécula polar. Se é uma molécula polar, o tipo de interação que tem aqui é o dipolo-dipolo. Interações de moléculas polares são sempre dipolo-dipolo. Então a gente já pode marcar aqui a nossa letra D, certo? Mas vamos olhar aqui a nossa última. Aqui a gente tem o hidrogênio ligado ao oxigênio.
Sempre que a gente tem hidrogênio ligado a flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, a gente tem a ligação de hidrogênio, que é a nossa última interação. Então, letra D é a nossa resposta correta. Questão número 13. Um dos testes realizados para a determinação da quantidade de álcool na gasolina é aquele em que se adiciona água à mesma, ocasionando a extração do álcool pela água. Isso pode ser explicado pelo fato de álcool e água possuírem, então a gente vai ver o que eles possuem de semelhante, certo? A água, o que acontece aí? A gente tem a gasolina, que é um composto orgânico e apolar, certo? Ele não se mistura com a água. E eu tenho o álcool. O álcool ele tem uma parte que é apolar, que se mistura com a gasolina, e tem uma parte polar, que se mistura com a água. E essa, a gente viu no slide anterior, vou até voltar aqui, ó, essa estrutura do álcool, tá? A gente tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, ou seja, a gente tem a ligação de hidrogênio no álcool e a gente também tem a ligação de hidrogênio na água. Quando a gente tem duas ligações semelhantes assim, a interação entre esses dois compostos é muito forte e por isso a água consegue carregar o etanol e deixar lá só a gasolina. Então, o que eles têm em comum? É a força de atração por ligações de hidrogênio. Eles interagem muito bem por ligações de hidrogênio e por isso o álcool vai preferir ficar junto da água e vai se separar da gasolina. Ok? Então, letra B é a nossa resposta. 14. Considerando as reações químicas representadas pelas equações da coluna 1, faça associação com os dados da coluna 2, de acordo com a classificação correta. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui uma substância, uma única substância, que após a reação está se dividindo em duas substâncias. Sempre que eu tenho isso, uma substância dividida em duas ou mais, eu digo que eu tenho a decomposição ou análise. São dois nomes dados para esse tipo de reação. Então, decomposição ou análise, que é o que está aqui, ok? Na de baixo, a gente tem o contrário, três substâncias formando uma única substância. Sempre que eu tenho duas ou mais substâncias que se juntam para formar uma única substância, eu tenho a síntese ou adição. São dois nomes para esse processo. Aqui, agora vamos ver a diferença desses dois aqui, tá? Aqui eu tenho uma substância composta, que é formada por dois elementos químicos, e outra substância composta, que é formada por 4 elementos químicos, certo? Depois da reação, vai se formar uma nova substância composta e outra nova substância composta. Então, eu tenho duas substâncias compostas que se transformam em duas substâncias compostas diferentes. Esse caso, compostas formando compostas, é o caso de dupla troca. Então, aqui, número 3. Vamos ver a diferença da de baixo agora. Ó. Agora eu tenho uma substância simples, formada por um único elemento químico, e uma substância composta. Vai formar uma nova substância composta e uma nova substância simples. Ó. Uma simples e uma composta. Uma simples e uma composta. Essa é a diferença da de cima. Então, nesse caso aí, a gente chama de reação de simples troca ou deslocamento. Tá? Então, a gente tem essa associação. Ó. A 1 com 2, 2 com 1, 3 com 4, 4 com 3. Nossa resposta, então, é a letra B. Correto? Questão número 15. A sequência que representa, respectivamente, reações de síntese, análise, deslocamento e dupla troca é... Então, vamos lá. Reação de síntese ou de adição. Eu tenho que ter dois ou mais elementos, duas ou mais substâncias para formar uma única substância. E eu tenho isso aqui, ó, duas substâncias formando uma única substância. No número 4. Então, a síntese está aqui no número 4. Análise, eu tenho uma substância se decompondo em duas ou mais, certo? Então, na análise, ó, onde eu tenho aqui duas substâncias, uma substância, na verdade, se decompondo em duas ou mais, é na 3, certo? Então, a análise é o 3. Deslocamento, eu tenho que ter uma substância simples e uma substância composta, formando uma nova substância simples e uma nova substância composta. Simples composta formando uma nova substância
substância simples e uma nova substância composta. Então, essa é a reação de deslocamento. E dupla troca são duas substâncias compostas formando novas substâncias compostas. Que eu tenho aqui, então, a número 2, certo? Na verdade, aqui eu só tenho não é uma substância composta, mas não tem problema, porque aqui eu já tenho duas substâncias compostas, ok? Então, dupla troca, que é o que está ocorrendo aí, certo? Na verdade, essa reação aqui está até errada, no início de vocês. Aqui está faltando um S, que vem daqui, ó. Então, aqui não é uma substância simples, é uma substância composta. Ficou faltando S aqui, completem aí, tá? Então, sim, uma reação de dupla troca. Então, letra C é a resposta correta. E vamos resolver a nossa última desse vídeo. Ainda temos mais um vídeo. Então, vamos lá. Em uma amostra, 1,15 gramas de sódio, em uma amostra de 1,5 gramas de sódio, o número de átomos existentes será igual a... Então, a gente vai começar agora a falar de cálculos estequiométricos. É algo que os alunos costumam ter muita dificuldade. Nos próximos exercícios eu vou tentar resolver bem devagarzinho com vocês, ensinando o jeito que eu costumo resolver. Se tiverem dúvida, falem comigo, também é algo importante. Cai todo ano no Enem, pelo menos uma questão de cálculos estequiométricos, tá? E eu tenho ainda um videozinho gravado lá, que quem quiser eu posso mandar depois falando tudo sobre estequiometria, tá? Passo a passo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter que saber, eu vou resolver sempre esse tipo de exercício através de uma regra de 3. Então, primeiro eu tenho que ver o que eu estou relacionando na regra de 3. O que eu estou relacionando? Ó, a massa de sódio com o número de átomos que existe nessa massa. Então, vou botar aqui, ó, massa de sódio, número de átomos. Ele diz que a massa do sódio, é um dado que a gente tira da tabela periódica, é 23. O que significa essa massa? É a massa que existe em 1 mol de sódio. Então, a massa que existe em 1 mol de sódio é 23 gramas. E a gente sabe que 1 mol contém 6 vezes 10 é 23 átomos. Então, botei aqui, ó, 1 mol, 6 vezes 10 é 23 átomos de sódio, pesam 23 gramas. Eu quero saber quantos átomos X eu tenho em 1,15 gramas. Então, eu vou completar aqui 1,15 e X. E vou resolver essa regra de 3 multiplicando em cruz. Então, vai ficar 23 vezes X é igual a 1,5 vezes 6 vezes 10 é 23. Certo? Vou resolver aí multiplicando em cruz. Ok? Multipliquei 1,15 vezes 6. Repetir, né? Pelo que eu vi, né? Vamos ver se mudar agora. Tá. Deu 6,9. Aí eu vou trazer o 23 que estava multiplicando para cá dividindo. Tá? Que esse 23 é elevado a 23, tá, gente? Para cá dividindo, aí vou ter a resposta que é 0,3 vezes 10 é 23. Eu não tenho essa resposta, mas se eu andar uma casa com a vírgula para cá, eu diminuo aqui a minha potência para 22. Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 22, a minha resposta, ok? No próximo vídeo, então, a gente vai ter mais questões de estequiometria. Então, até lá!